Olá pessoal, Eric DK, analista político, falando aqui direto de Brasília. Vamos para o nosso programa de toda semana, o Bullet na Semana. Programa que a gente traz para vocês os principais destaques da última semana na economia, no mercado financeiro e na política. E no segundo momento, a gente também fala para vocês o que vocês devem ficar de olho com relação à política e economia nessa semana que começa. No programa de hoje, a gente tem a presença da Rafaela Vitória, ela é economista-chefe do Banco Inter. Bem-vinda, Rafa. Oi, tudo bem? É um prazer estar aqui. Legal. Rafa, antes da gente começar a explorar aí seus conhecimentos, né, a respeito aí dos cenários da última semana e dos próximos dias, fala um pouquinho mais de você. Você hoje está atuando como economista-chefe do Banco Inter. Como é que é isso, um pouco do seu dia a dia? Olá, bom, eu sou economista-chefe do Inter e sou também hoje head de research aqui do banco. Então, a gente toca aqui toda uma equipe de análise, pesquisa econômica, tanto macro quanto micro, a partir de recomendação de investimentos, acompanhamento de mercado, bolsa, temos carteiras recomendadas de ações aqui no Brasil, lá fora, e outros ativos também, fundos multimercados, fundos imobiliários e até criptomoedas, são ativos que a gente acompanha no nosso departamento de pesquisa. A gente começa com essa pesquisa macro, que ela é fundamental, a base aí para todos os analistas de outros investimentos, né, fazerem boas recomendações. Eu acho que o foco do nosso trabalho começa nessa análise macro, e no Brasil, né, a análise macro, ela não é sem emoção, né, aqui realmente a gente tem novidades toda semana. A análise econômica está muito ligada com a análise política também, o acompanhamento político é muito intenso aqui da nossa área. Enfim, é um trabalho bastante desafiador, nada monótono, mas a gente espera que ele contribua e agregue para o investidor, né, para tomar suas decisões de investimento. Eu acho que cada vez mais a gente vê o investidor pessoa física ampliando aí seus conhecimentos. Esse é o nosso foco, né, do nosso trabalho, apesar de ser uma área de pesquisa, recomendação de investimentos, que a gente replica aí um pouco do que os bancos fazem com os relacionamentos institucionais. O nosso foco é a pessoa física. Então, a gente tenta tratar de todos esses assuntos e trazer para o investidor de uma maneira mais didática, que ele possa entender e que possa, de fato, ajudar a ele tomar as decisões aí de investimentos, tanto em bolsa quanto em renda fixa, enfim, e às vezes só mesmo trazer mais conhecimento, deixar as pessoas mais preparadas aí para um futuro investimento. Eu acho que o acompanhamento da economia de mercado é fundamental para quem está começando a investir hoje. Legal, vamos explorar todo esse seu lado didático no nosso programa de hoje. Então, sem mais delongas, vamos direto para o seu primeiro destaque, o seu primeiro bullet dessa última semana, que foi uma semana bastante agitada aqui em Brasília. Bom, eu vou começar com o primeiro bullet, que foi uma divulgação do início da semana, pouco falada, que é o resultado fiscal. O Brasil mostrou aí nas contas públicas mais um superávit fiscal. Quer dizer, se fala tanto aí em risco fiscal, e na verdade, quando a gente olha o resultado do governo, a gente vê números muito positivos, né? O resultado fiscal aí de outubro foi mais um superávit elevado, aí acima de 30 bilhões. A gente chega aí até o mês de outubro com um superávit acumulado de quase 50 bilhões no setor público. Obviamente, a maior parte foi feita nos estados, mas ainda assim é um número surpreendente. Lembrando, lá no começo do ano, né, as expectativas, em linha com a LDO que a gente tinha, né, com a lei orçamentária para 2021, era de um déficit de quase 250 bilhões de reais. Eu acho que esse dado de outubro aí começou a mexer aí com as expectativas para esse ano, que ainda estavam aí perto de um déficit de 80, alguns aí com 100 bilhões. A gente aqui já tem uma expectativa de superávit para 2021, superávit pequeno, 0,2 pontos percentuais aí do PIB, mas ainda assim é um número muito alto, né? E por que eu destaco isso, né? Eu destaco porque a gente vem falando muito de risco fiscal, o fim do teto, né? A PEC dos precatórios, que a gente pode falar depois como um destaque político, ela realmente trouxe aí, principalmente a discussão da PEC, trouxe muita incerteza, né, o fim do teto, mas o que a gente viu de entregas do governo até o momento é um governo com muita responsabilidade fiscal, podemos dizer até demais, né?
A gente fez um ajuste fiscal, no ano passado a gente teve 9% de déficit em relação ao PIB, e agora a gente vai ter um valor aí positivo, né, alguma coisa até próximo de meio, ou seja, foi um ajuste fiscal de quase 10 pontos percentuais, uma magnitude muito, muito alta. Nenhum país saiu da crise, né, da pandemia de 2021, que foi um ano de muitos gastos aí para todos os governos, fazendo um ajuste dessa magnitude, né? E esse ajuste segue ignorado aí pelo mercado, né, foca muito nas perspectivas, que, claro, né, a PEC dos precatórios trouxe alguma incerteza, mas eu acho que o que o governo entregou até agora enfim, com contribuição negativa de inflação, com um pouco de um governo mais inepto do ponto de vista de gastos que poderiam ser eficientes aí do ponto de vista social, de investimentos, mas ainda assim a gente tem um superávit e eu acho que esse é um ponto de partida muito importante. Mas, Rafa, então, explorando esses cenários que você colocou como um cenário até, de certa forma, positivo, como é que você, então, está vendo 2022? Você acredita que a gente vai ter também um PIB positivo para 2022? Como é que estão esses cenários, tendo em vista aí tudo que a gente vai passar aí no próximo ano, tanto na questão de reabertura, tanto ainda em questões, como você bem colocou, que tange aí a inflação, a questão da taxa Selic? Como é que você está projetando os seus cenários para 2022? E, logicamente, tendo aquela peça fundamental, que é a peça aí das eleições, que deve embaralhar bastante aí alguns cenários. Bom, de fato, 2022 é um ano bastante desafiador, né? Então, é difícil a gente fazer alguma projeção muito otimista. A nossa economia tem muitos desafios ainda pela frente, e como você falou, é um ano de eleição que traz ainda muita incerteza. E a gente tem hoje esse pano de fundo aí, um cenário, um mercado mais apreensivo, um pouco mais pessimista. Isso acaba gerando, na própria confiança, né? A gente vê nos dados de confiança do empresário em queda. Então, a gente antecipa aí um ano de crescimento menor para 2022. A gente não tem um cenário de recessão, mas a gente tem um cenário de crescimento baixo. Eu acho que o principal desafio para 2022 ainda é a inflação, né? A inflação continua alta, o Banco Central precisa ainda fazer um ajuste na Selic, e esse ajuste pode prejudicar o desenvolvimento da economia no próximo ano. Então, eu acho que a inflação é o nosso principal desafio. Em segundo lugar, um desafio de juros muito elevados, né? O mercado vem pressionando muito o Banco Central a subir muitos juros, a gente corre o risco de ter uma alta excessiva e de Selic, com os preços que a gente vê de mercado, com expectativas que a gente vê no Focus, muitos economistas falando da necessidade de choque de juros. Eu acho um exagero nesse momento, mais um choque de juros, mas esse é o pano de fundo que a gente tem, e é um risco que a gente vai ter para o crescimento da economia no próximo ano. Mas, Rafa, falando ainda de cenários, falando dessa questão do PIB, semana passada a gente teve um resultado que, de certa forma, mostra que um quadro até de recessivo. Qual é a sua leitura sobre esses últimos números que saíram na última semana com relação ao PIB? Sim, eu acho que o PIB seria um outro destaque da semana, né? A divulgação do PIB do terceiro trimestre, apesar de ter vindo em linha com as expectativas, que era de uma estabilidade, mostra ali, a gente tem uma abertura de dados que ressalta essa preocupação com uma atividade estagnada, né? A gente teve um resultado de PIB que foi ligeiramente negativo, né? Menos 0,1, e como a gente também teve um PIB negativo no segundo trimestre, ali os economistas já começam a falar 2 PIBs, 2 trimestres de PIB negativo, já daria uma recessão técnica. A gente aqui não gosta de chamar de recessão nesse momento, é uma variação muito pequena, eu acho que é mais característica de uma estagnação, mas que ainda assim levanta essa preocupação, né? A economia parou de crescer, ela teve um crescimento muito forte. Se a gente vê uma figura do PIB, a gente vê claramente uma recuperação em V, né? A pandemia trouxe uma queda muito forte, a recuperação também foi muito forte, só que ela acabou lá em março, e de lá para cá a gente voltou a andar de lado. Isso gera uma preocupação, né? Uma economia mais fraca, uma economia sem crescimento. A gente chega agora no final de setembro, no mesmo patamar que a gente tinha em dezembro de 2019, ou seja, quase 2 anos aí sem crescimento. Para uma população que cresce, existe uma necessidade aí de absorver novas pessoas em mão de obra, né? Tanto é que a gente
ainda está com um desemprego muito elevado. Então, o PIB estagnado é, sim, uma preocupação nesse momento. A abertura do resultado mostrou ali como o consumo não se recupera na velocidade que a gente imaginava, né, antes, com o avanço da vacinação e a redução das restrições, né, a gente pudesse ter um consumo aí mais forte. Isso não vem acontecendo, né? A inflação tira aí parte do poder de compra das famílias. A gente tem alguns impactos de fora, né? Esse é um ponto que deixa o questionamento, né? Para um possível crescimento melhor no próximo ano. Eu acho que fica aqui a minha leitura um pouco mais positiva desse dado de PIB, que é um PIB que também foi impactado por alguns choques, né? Uns choques climáticos. A crise hídrica impactou a agricultura, né? Se falou muito aí nessa semana que passou sobre a queda da agricultura no PIB, né? As quebras de safra de café, de milho, por eventos climáticos, e a indústria, né? Que também parou de crescer. A gente também teve aí na semana passada o resultado da indústria, que mostrou uma queda também em outubro, né? Então, começamos o quarto trimestre com uma indústria mais fraca. A indústria também vem sentindo esses choques, né? Um custo de insumos maior, né? Tanto energia elétrica como outros insumos, né? Algumas cadeias de suprimentos aí ainda afetadas pela pandemia e pelo aquecimento global da economia. Então, alguns choques externos, né? Também impactaram a economia no terceiro trimestre. Pode ser que a gente tenha uma volta, uma melhora no próximo ano. Então, fica aí uma preocupação para o Banco Central, né, inflação e juros altos impactando já a performance de alguns setores, mas fica um ponto positivo, talvez uma recuperação com o fim desses choques, né, a crise hídrica passou, a gasolina pode começar a parar de subir agora, e a gente pode ter uma pequena recuperação desses setores que foram mais impactados aí até o terceiro trimestre. Pois é, você bateu num ponto, Rafa, que havia uma expectativa muito grande ali na virada do semestre com relação ao avanço da vacinação, ao avanço dessa questão aí da abertura, de uma forma geral, do comércio, de uma forma geral, da própria economia, e parece que isso não se viu nesses últimos números, né? Qual a sua análise sobre essa questão e qual é a sua análise com relação aos próximos 3, 4 meses de 2022, tendo em vista que há uma tendência de a gente ter ainda mais abertura e há uma tendência de a gente ter uma vacinação ainda mais ampliada. Isso tudo, logicamente, se a gente não tiver uma nova cepa rondando pelo mundo, rondando aqui pelo Brasil. Mas, do ponto de vista de questões econômicas, como é que você vê os próximos meses, tendo em vista e tendo como base esta questão da vacinação, abertura e retomada econômica? Sim, eu acho que esse é um lado que pode trazer um crescimento ainda um pouquinho maior do que se espera para o próximo ano. A gente tem esse avanço da vacinação e a gente não viu ainda a retomada de todos os serviços. A vacinação foi um pouco mais lenta, né, do que se esperava, e a gente ainda tem aí o risco de novas cepas, então a gente ainda vê aí uma poupança precaucional por parte dos consumidores, o consumo não está no mesmo patamar que estava antes da pandemia, então esse é um ponto positivo que fica para 2022. De fato, uma pandemia mais controlada, a gente pode ter uma recuperação maior da economia desses setores que ainda não voltaram totalmente. Então esse é um lado que fica aí de positivo, de potencial crescimento maior para 2022. Por outro lado, quais são os riscos, né, que podem continuar impedindo a gente de ver um cenário de crescimento maior? Um deles é a inflação, né, a inflação sem controle, né, uma inflação elevada, como a gente viu esse ano, ela tira poder de compra do consumidor e ela retrai aí esse consumidor e a gente acaba tendo um patamar de consumo um pouco menor, que foi o que aconteceu aí até setembro. Então, é necessário que a inflação seja controlada para que o consumidor volte aí a poder se planejar, volte às compras, né, volte o poder de compra. Então, a inflação e juros mais altos ficam pairando aí no ar como um risco para o próximo ano. E a gente tem um outro componente no meio de tudo isso, que é o mercado de trabalho. Né? Como que está comportando o mercado de trabalho até então? O mercado de trabalho, ele é o último a se recuperar, né, das crises, né? A gente chama de um fator lagging, né? Aquele que é o último a cair, também é o último a melhorar. E o mercado de trabalho começou a mostrar uma recuperação maior na medida que os serviços vão voltando, você emprega mais, e esse mercado de trabalho recuperando, ele vai dar força, né, para o consumidor, a massa salarial volta, e isso acaba aquecendo um pouco mais a economia. Então, esse também seria um fator aí
de surpresa positiva, essa retomada no mercado de trabalho, fazendo com que o consumidor, né, com que a massa salarial volte a se recuperar e a gente possa ter um aquecimento maior do consumo em 2022. Muito legal. Deixa eu te fazer uma pergunta que tem relação direta também com a última semana, que é a questão do governo já começar a poder distribuir a primeira parcela do novo Auxílio Brasil, que é o ex-Bolsa Família, só que agora num ticket médio de R$400. Qual é a sua expectativa com relação ao impacto na economia a partir do momento que esse novo benefício começar a gerar na economia? Já há cálculos sobre isso, já há análises sobre isso, tendo em vista também deve começar agora já no final do mês de dezembro? Sim, o impacto de um programa social um pouco mais robusto, ele tende a ser positivo, sim, para a economia. Você vai ter uma reposição de renda para as famílias, principalmente para as famílias de renda mais baixa. Então, sim, é esperado um impacto na economia, mas vale lembrar que, por um lado, o Bolsa Família é maior para algumas famílias, por outro lado, ele é menor do ponto de vista de abrangência, comparado com o auxílio emergencial. Então, a gente vai ter menos famílias recebendo, né, o auxílio, mas você vai ter as famílias que recebendo um valor maior. Então, esse impacto ainda é um pouco incerto, mas, de maneira geral, ele é um impacto que tende a ser positivo no consumo das famílias, principalmente das famílias de renda menor. E, como eu falei, nesse momento que o mercado de trabalho está retomando, né, de maneira gradual, é muito importante a gente ter um programa de assistência social, então ele deve ter, sim, um impacto positivo na economia já a partir de janeiro. Legal. Vamos, então, para o terceiro bullet da semana, seu último destaque aí na economia e no mercado financeiro. O destaque que eu teria, mais para o mercado financeiro, é a aprovação da PEC dos precatórios, né? A PEC dos precatórios foi muito debatida aí desde julho, ela trouxe uma mensagem muito negativa para o mercado. Toda vez que se discutia pontos da PEC, a gente viu claramente o mercado reagiu de maneira muito negativa ao longo desses meses de discussão. A PEC foi um símbolo aí da quebra do teto, que era uma âncora fiscal muito importante. Nas últimas semanas, a gente viu os juros dispararem no mercado, tanto os juros nominais quanto os juros reais. Então, eu diria que essa discussão sobre o furo do teto, ela trouxe uma mensagem muito negativa para o mercado. E a aprovação da PEC, agora no Senado, ela deve trazer um certo alívio. A gente já viu aí no final da semana o mercado mais aliviado com essa aprovação. A gente acabou tendo uma pequena confusão ali, poderia ser promulgado já partes aí da PEC, o que eu diria que iria trazer até um alívio um pouco maior, mas como a PEC foi alterada no Senado, as alterações foram até positivas do ponto de vista de percepção do mercado, porque ela limitou ali o espaço extra no teto somente para programas sociais, então vai impedir aí eventuais gastos mais eleitoreiros que possam surgir na Câmara. Então, essas alterações no Senado foram positivas, mas, por outro lado, faz com que a PEC volte agora para a Câmara, então a gente ainda não tem a versão final para fazer realmente uma leitura aí, se é uma leitura mais positiva ou não, mas em linhas gerais, a gente viu no final da semana o mercado aí respirando um pouco mais aliviado. Eu acho que o fim dessa discussão e uma definição do orçamento para 2022 traz aí uma notícia positiva para o mercado, e isso combina com o meu primeiro destaque, né? Como a gente tem um resultado fiscal melhor do que o esperado, agora a gente pode, com base nesse resultado de 2021, qual o impacto da PEC no resultado de 2022, fica mais claro, né, para a gente fazer essas contas estão indicando aí um déficit primário por volta ali de 1 ponto percentual do PIB, um pouquinho menos, que não é nada muito significativo, né, comparado com a tendência que a gente tem, né, desde o começo aí, eu diria desde o começo das reformas lá em 2016, a gente vai seguindo uma tendência positiva, uma tendência de melhora das contas fiscais, por mais que a gente tenha esse soluço aí em 2022, ele ainda é um pacote de fura-teto controlado, então, na medida que a PEC dos precatórios seja de fato aprovada, ela traz aí um alívio, e é importante para quem está nos ouvindo a entender, né,
por mais que ela seja negativa do ponto de vista do arcabouço fiscal, o que é mais importante hoje é ter uma definição. Eu acho que mais negativo do que a PEC é a incerteza, né? Enquanto você fica discutindo medidas que poderiam até ser piores, essa incerteza ela é muito pior para o mercado. Então, você ter a certeza do tamanho do rombo que está se criando no próximo ano e também para 2023 é melhor do que você continuar com a incerteza. Então, por isso que a aprovação da PEC é um ponto importante aí que traz um certo alívio para o mercado nesse momento. Legal, já que você deixou a bola quicando, eu vou entrar então com a política e vamos tratar, logicamente, desse tema da PEC, porque semana passada foi PEC, PEC e mais PEC, o tema central aqui em Brasília e no mercado financeiro. Mas só trazendo alguns detalhes desta questão da PEC que a Rafaela nos colocou. Teve a votação na Câmara, depois, na sequência, nessa última semana, foi concluída essa votação no Senado, e no Senado foram incluídas algumas mudanças. E aí, isso, logicamente, fez com que a PEC voltasse para a Câmara. O entendimento da Câmara foi um pouquinho diferente do entendimento do Senado. Para o presidente Arthur Lira, o que havia consenso, o que foi incomum na votação das duas casas, isso já pode ser promulgado. Então, há tendência, sim, de ser promulgado no início desta semana a PEC, parte da PEC dos precatórios. E que parte é essa que deve ser promulgada? É justamente aquela parte que mudou a regra do teto, que trouxe mudanças ali no cálculo do IPCA, e aí, com isso, abriu-se 106 bilhões de espaço no orçamento, e isso foi consenso nas duas casas. Então, esse consenso agora deve ser promulgado e é a partir disso que o governo, então, espera que consiga já pagar a primeira parcela do Auxílio Brasil, que também teve a conclusão da votação da medida provisória nesta última semana. O que fica, então, Eric, de penduricalho, o que ainda deve ser discutido pela Câmara, que foi inserido pelo Senado? Ali, a gente tem vários pontos. Um deles, Rafa, até me chamou a atenção, que não teve tanto impacto no mercado financeiro, foi tirar os precatórios do Fundef do teto de gastos. Na votação do Senado, foi retirado esses precatórios do teto de gastos, isso representa cerca de 16 bilhões, isso vai ser parcelado em 3 vezes, a primeira parcela vai ser paga já em 2022, e é cerca ali de 6,8 a 7 bilhões de impacto no orçamento. Isso, de certa forma, foi absorvido pelo mercado financeiro, não foi visto como um grande problema. Como a Rafaela bem colocou, já tinha ali um limite de 106 bilhões estabelecido, e ali o jogo, então, já estava bastante amarrado. Mas esse é um ponto que vai fazer parte de uma nova PEC e que deve ser discutida na Câmara dos Deputados. Também foi inserido pelos senadores, que deve ter uma nova rodada de debate, a questão de criar uma comissão para acompanhar toda a evolução dos precatórios. Também foi estabelecido a mudança no Senado, prevendo que o auxílio emergencial, que o Auxílio Brasil, deve ser algo permanente e não temporário. Por que isso é importante? Porque a gente ter isso em mente, desse fatiamento, é importante. Porque na primeira avaliação que o próprio Arthur Lira fez, logo depois da votação da PEC precatória, foi o seguinte: o que não houve consenso, o que vai fazer parte de uma nova PEC, não vai ser votado esse ano. Só vai ser votado no ano que vem, porque vai ter que passar por toda uma tramitação aqui dentro da casa, vai ter que passar pelas comissões, passar por comissão especial e depois vir para o plenário. Com esse cenário, o governo não ia conseguir, então, já desembolsar essa primeira parcela do Auxílio Brasil, e isso ficaria cada vez mais para dentro de 2022. Então, a tendência é da gente ver nos próximos dias a promulgação apenas dessa parte que mudou o teto de gastos e abriu espaço de 106 bilhões. Esse foi o principal destaque da política na semana passada. Teve também, que eu já comentei, a conclusão da votação da medida provisória que criou o Auxílio Brasil, então extinguiu de vez o Bolsa Família. E ali nas discussões no Senado, onde foi a casa conclusiva, teve um ajuste no texto que o mercado leu de uma forma bastante positiva. E que ajuste foi esse? Estava previsto na medida provisória que o governo teria que acabar com a fila de quem precisa receber esse benefício. Porque o colchão é curto, o cobertor é curto,
e não tinha como pagar todo mundo que está na fila para receber o benefício social. Com a medida provisória, foi dito o seguinte: não, todo mundo que está na fila tem que receber. Só que, com o ajuste que foi feito no Senado, ficou determinado o seguinte: essa fila vai andar, mas só vai andar com base no orçamento. Se não tiver orçamento, a gente vai até o limite dele, até essa fila recomeçar no ano seguinte. Então, isso também foi lido de uma forma bastante positiva para o mercado, porque com essa fila interminável e com pagamento interminável, isso poderia ter bastante impacto no mercado financeiro. Bastante impacto nas questões fiscais. E um terceiro bullet que eu trago para vocês, que fala muito agora sobre eleições. Semana passada, o presidente Bolsonaro se filiou ao PL, ao Partido do Centrão, é um partido que está no núcleo duro do Centrão, e a partir de agora, a gente vai ver, então, a campanha dele começar a evoluir dentro desse núcleo de partidos, dentro dessa composição, que, inclusive, já se retrata um pouco na dinâmica do Congresso. Há uma expectativa ainda muito grande com relação às próximas pesquisas, para ver como é que o Sérgio Moro vai se despontar, porque está tendo uma leitura aqui em Brasília cada vez maior que o Bolsonaro deve perder espaço aí nas pesquisas nos próximos meses e o Moro deve crescer. Mas aí eu faço um parênteses para vocês, que foi até uma pergunta que eu fiz para a Rafaela. Há a introdução agora do novo Auxílio Brasil. Há uma expectativa tanto na parte econômica, para ver como é que isso vai reagir, essa injeção, e também na parte política, que conversa aí com os eleitores. Será que esse novo auxílio vai ajudar Bolsonaro nas pesquisas? E como é que isso vai se desenrolar aqui em Brasília? Então, esses são os principais destaques da política. E, para concluir, tem um zoom muito grande a respeito da possibilidade do Alckmin ser vice na chapa do ex-presidente Lula, na candidatura presidencial de 2022, e, no meu ponto de vista, isso não faz o menor sentido. Por mais que tenham conversas, por mais que tenham saído algumas notas e matérias nos jornais, não faz sentido. Por quê? Primeiro, porque o Alckmin não tem perfil para ser vice. Segundo, que o Alckmin hoje está liderando para a disputa para o governo de São Paulo. Ele não vai abrir mão para entrar na chapa de um arquirrival. E terceiro, porque existe uma história de que, não, o Lula só vai ficar um mandato. Ele, quando chegar no final do mandato dele, caso seja eleito, ele vai estar com 81 anos. Então, o Alckmin pode depois substituí-lo. Gente, essa lógica não existe dentro do PT, tá? Uma vez o Lula saindo, eles vão tentar eleger um outro petista, mesmo se tiver um tucano na vice. Então, as peças não se encaixam nessa questão do Alckmin ser vice do ex-presidente Lula, e tem toda essa possibilidade dele ser o principal candidato de São Paulo. A questão central que eu acho desse debate é o seguinte: dessa aproximação, será que o Alckmin vai fazer campanha por Lula durante a campanha eleitoral do Lula para presidente em São Paulo? Se o Alckmin for um puxador de voto por Lula em São Paulo, aí as coisas ficam bastante diferentes, porque a disputa vai ser ainda mais acirrada aí nas pesquisas e também durante a campanha. Então, vamos acompanhar, porque esse movimento no tabuleiro pode ter desdobramentos ao longo de 2022. Bem, Rafa, voltando para você, e agora vamos projetar aí o que a turma deve ficar de olho nesses próximos dias, na primeira semana de dezembro. Bom, eu acho que nessa semana o principal destaque é a reunião do Banco Central, do Copom, para definir a taxa de juros. O mercado discutiu muito, né, o tamanho dessa alta, lembrando que na última ata a gente tinha o Banco Central comunicando que a expectativa era repetir, né, o mesmo aumento que foi dado em outubro, que era um aumento de 1,5%, né, um aumento de 150 pontos base na Selic, mas ao longo desse período aí, entre a última reunião e essa, a gente teve aí notícias, como eu falei, a inflação ainda é um grande risco para a economia, e as notícias que a gente teve sobre a inflação mais alta acabaram levando aí o mercado a especular até uma alta de 200 pontos. Em algum momento, a curva de juros chegou a precificar uma alta desse tamanho. As notícias mais recentes de economia mais fraca, né, a produção industrial negativa, o PIB estagnado, acabou impactando nessas expectativas, o mercado deu uma acalmada e agora consolidou a expectativa aí de uma alta de 150 pontos
para essa reunião que acontece agora nessa semana. Acho que a grande expectativa do mercado vai estar no comunicado, né, uma vez que existe um consenso aí em relação ao tamanho da alta, o que o Banco Central vai comunicar. Eu tenho uma opinião de que o Banco Central precisa reconhecer o risco que a atividade tem de desacelerar e de uma recessão, né? Alguns economistas já projetam recessão no próximo ano, e eu acho que isso tem que entrar no radar do Banco Central como um fator de risco para a inflação mais baixa. Apesar das expectativas de inflação para o próximo ano estarem acima da meta, né, isso obviamente preocupa o Banco Central, o Banco Central começa a olhar para uma meta que vai até um pouco mais longe, né, para 2023, independente aí da inflação estar em 5%, a inflação esperada, né, está em torno de 5% para 2022, o fato é que a gente sai de 10 para 5 e depois cai para 3 em 2023, ou seja, a inflação já está em trajetória, ou já estaria em trajetória de queda, isso pode entrar na conta aí do Banco Central como suficiente aí para ele pensar numa alta de juros um pouco mais moderada, com um pouco mais de cautela, porque a atividade aí também muito enfraquecida, acaba piorando a questão do desemprego, que hoje é um segundo objetivo da política monetária. Então, mais um choque de juros seria muito negativo, seria antecipar uma piora da inflação, que eu acho que não vem. A gente está vendo aí dados de commodities em queda, commodities agrícolas, o próprio petróleo aí teve uma queda significativa, em breve a gente vai ver anúncios aí de queda dos combustíveis pela Petrobras, a crise hídrica também teve aí uma solução, um bom mês de chuvas, indicando aí que a gente pode ter um cenário um pouco melhor para 2022, eu acho que são bons sinais ali de que a inflação deve ser controlada em breve, com esses choques se dissipando, a economia mais enfraquecida, eu espero um comunicado que leve isso em consideração e que o Banco Central avise que ele vai ter mais cautela aí nesse final de ciclo de aperto monetário. O que você enxerga, Rafaela, para o início do próximo ano, primeiro semestre e segundo semestre, com relação à Selic e também com relação à inflação? Bom, a gente termina o ano aí com uma Selic em 9,25, né, com essa alta de 1,5%, e uma inflação de 10%. Mas a gente já vai começar a ver uma tendência de inflação reduzindo, né? A gente já começou a ver agora em alguns dados aí de coleta de dezembro, a inflação de alimentos aí começando a dar alguns sinais de desaceleração. O próprio IPC também, da FGV, também mostrou esse cenário de inflação um pouco melhor de alimentos. Então, acho que a gente entra aí no primeiro semestre de 2022, com uma expectativa de inflação um pouco menor. A Selic ainda deve ter mais uma alta, pelo menos, né, mais uma alta em fevereiro, e possivelmente mais uma alta também em março, dependendo da evolução desse cenário. Mas a nossa expectativa é ter uma Selic aí chegando até 11%, que nesse momento eu acho que até está um pouquinho alto, quem sabe a gente para um pouco antes, apesar de algumas expectativas de mercado aí de 12%, eu acho que são um pouco exageradas, porque a atividade muito fraca vai contribuir para uma inflação menor no próximo ano. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu acredito que tem um desencadeamento. Olhando para 2022, fator eleitoral, fator eleição 2022, possível fuga de capital estrangeiro, dólar, inflação, Selic. Como é que você vê essas caixinhas ali no primeiro semestre e também no segundo semestre? E aí, botando esse peso aí nessa caixinha do fator político, do fator eleição. Acho que o fator político já está aí. Eu acho que a gente começou a discutir a eleição já, e o dólar hoje, nesse patamar, já reflete esse risco político. Não tenho dúvidas que a eleição já está no cenário hoje. A gente não precisa virar o calendário para começar a ter essa discussão. Então, eu acho que esse câmbio de 5,60, ele já reflete uma incerteza com relação ao risco político. Acho que boa parte do câmbio também desvalorizado já foi para a inflação. Tem pouca coisa ainda que pode, a não ser que o câmbio continue, né, subindo 5,80 até 6. Eu acho que a PEC dos precatórios agora pode dar uma acalmada também na taxa de câmbio, e acho que o impacto é mais neutro para a inflação. Mas a gente vai ter um debate muito acalorado, não tenho dúvidas, né, uma eleição muito polarizada. Por outro lado, eu acho que ficou claro nessa discussão, né, da PEC dos precatórios, entre governo e partidos de oposição,
que é preciso ter responsabilidade fiscal junto com a responsabilidade social. Então, acho que o debate econômico da eleição vai tender mais ao centro e menos aos extremos populistas. Então, é possível que a gente veja ainda uma eleição mais polarizada, mas com um debate político-econômico nem tanto. Acho que boa parte da incerteza já está aí no preço. Eu não vejo uma deterioração pior, a não ser que a gente comece a ver algum candidato despontando aí muito nas pesquisas que venha com medidas muito populistas. Não acho que vai ser o caso, não é o que indica, por enquanto, os candidatos que estão à frente aí continuam falando em responsabilidade fiscal, responsabilidade social, e eu acho que vai ser por aí no ponto do debate econômico das eleições. Muito bom. E daqui de Brasília, os destaques da política, é aquilo que a gente falou no primeiro bloco. A gente deve ver, então, uma definição oficial sobre aquele fatiamento da PEC precatórios, em que a tendência é separar o que foi consenso, aquilo que eu destaquei é a mudança na regra do teto, que deu espaço de 106 bilhões, e outras agendas aqui vão começar a rodar. Lembrando, gente, que a gente vai ter atividade aqui no Congresso até o dia 17, então muita coisa aqui vai começar a ganhar bastante celeridade, entre eles a discussão do refis. Tem esse debate também colocado, depois eu queria até ouvir uma opinião da Rafaela sobre isso. Há uma pressão grande para ampliar o número de beneficiados aí com refis, e isso está quicando na Câmara dos Deputados, deve ter o avanço. Já no Senado, tem a desoneração da folha. Já vai ter uma reunião terça-feira do presidente Rodrigo Pacheco com os 17 setores que estão sendo beneficiados. A desoneração da folha vence agora no final do ano e está se expandindo aí até 2026. Também há uma pressão ali grande para inserir mais gente dentro desse grupo de 17 setores aí para ser beneficiado. Então, essas são algumas agendas que vão começar a andar ali nas próximas semanas. Tem ainda a lei do novo marco cambial, o mercado financeiro, alguns setores têm acompanhado, que deve ter a conclusão da votação na semana que vem. Então, semana que vem é basicamente desfecho da PEC precatórios e esses outros temas paralelos que estão acontecendo. E um outro tema que também está acontecendo e tem uma discussão junto com o Supremo Tribunal Federal é o que fazer com as emendas de relator, aquelas emendas que eram uma caixa preta. O Supremo está dizendo para abrir os valores aí de 2020 e 2021, o Congresso está batendo o pé, mas, gente, o efeito disso na dinâmica do Congresso a gente coloca menos risco. Por quê? O grande risco era se essa caixa preta fosse aberta antes da votação da PEC precatórios. Por quê? Na hora que abrir essa caixa preta, aí todo mundo aqui em Brasília vai saber quanto os parlamentares ganhou, o parlamentar, o senador, o deputado de oposição, de centro, de esquerda, de direita, todo mundo vai saber quanto ganhou. E ali a gente deve ver várias distorções na liberação dessas emendas. Então, assim, como isso não aconteceu até a votação da PEC, depois pode até ser aberto, que isso não vai causar grandes efeitos, e aí eu falo efeitos dentro da dinâmica do Congresso. Então, vamos esperar como é que vai ser esses dobramentos. Há uma briga muito grande ainda por parte dos políticos para manter essa emenda de relator, porque com essa emenda de relator que eles vão, então, distribuir alguns recursos para alguns mais próximos durante a eleição de 2022. Bem, esses são os principais destaques da semana que vem na política. Rafa, agradeço demais a sua participação e o seu tempo disponibilizado aqui para a gente e deixo para você as considerações finais. Bom, a gente conseguiu ver aqui que a política e a economia estão muito ligadas, né? Então, acho que você não fica com um olho só em um ou só em outro, né? Eu concordo aí com esses destaques políticos. Eu acho que muitos desses destaques aí têm impacto na economia, mas eu tiro aqui uma conclusão, de maneira geral, positiva. Então, se eu puder fazer um último bullet combinando aí política e economia, eu vou colocar um tom positivo nessa discussão do orçamento. Foi a evolução que a gente viu da PEC, né? Ela começou muito pior do que ela acabou.
Então, mostra que existe um certo amadurecimento dentro do Congresso sobre uma contenção de crescimento de gastos, evitando gastos mais populistas. E eu acho que isso é muito importante, isso tem sido pouco destacado, mas eu acho importante mostrar essa evolução desse debate político e econômico que a gente acompanhou nos últimos meses. Obviamente, como eu falei, era muito melhor não ter PEC, fazer um Auxílio Brasil dentro do teto, mas existem muitas dificuldades no nosso orçamento ainda, a gente ainda precisa avançar com algumas reformas, e o teto de gastos foi feito para durar 5 anos, e com a pandemia, enfim, a gente sabe que ele tem aí muitas dificuldades, mas eu acho que a evolução do debate, ela foi positiva e mostra que mesmo dentro do governo, que tem um ímpeto populista de gastos, imagina, passamos 20 anos aí crescendo gastos, a gente hoje consegue ter alguma racionalidade com relação a o que são gastos populistas que têm um impacto negativo na economia e como é importante colocar aí um certo limite, né? Então, eu acho que a minha palavra final aí é que eu vejo de maneira positiva, acho que o Brasil tem muito a melhorar ainda, obviamente, mas eu faço uma leitura que, no final desse debate, a gente viu que ter uma âncora fiscal, ter responsabilidade fiscal é importante, está ali dentro do Congresso, né, sendo debatido e sendo ressaltado aí por alguns congressistas, tanto no Senado quanto na Câmara, e eu acho que a gente vai poder, com esse debate melhor, evoluir também nas próximas reformas e na próxima âncora fiscal. Acho que com certeza o próximo governo vai querer rever o teto, e eu vejo que a gente aprendeu a importância de ter uma âncora fiscal e ter limite para gastos no Brasil. Muito bom. E dentro desse overview que você colocou, um overview um pouquinho mais otimista, colocar uma peça para todo mundo que está nos assistindo, que existia ainda a possibilidade, por meio dessa PEC, de acabar completamente com o teto, tá, gente? Isso chegou a rolar alguns burburinhos, alguns setores do Congresso, tem partidos que, inclusive, defendem isso, que acabe completamente com o teto de gasto. O que foi feito foi uma mudança, logicamente que isso teve um impacto inicial muito grande a partir do momento que teve essa mudança, mas como a Rafaela colocou, foi uma mudança, mas que colocou ali, estabeleceu um limite, e um limite hoje é estimado em 106 bilhões. Se isso vai ser mudado futuramente, a gente vai ter que acompanhar, porque isso também vai de acordo com a dinâmica do momento do Congresso e também da economia. Bem, esse é o nosso programa, esses foram os nossos bullets da semana. Fico por aqui, agradecendo demais a presença de vocês. Desejo a todos um bom domingo, uma boa semana e ótimos negócios.